Paulo diz assim: na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês não tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Resumindo, a igreja de Filipe estava cuidando de Paulo, ele estava preso em Roma, e ele agradece, ele diz assim: olha, fico feliz por vocês estarem cuidando de mim, por vocês terem lembrado de mim. Não que vocês não lembraram outras vezes, que ele vai dizer, se a gente continuar lendo o texto, ele vai falar de algumas vezes em que ele foi ajudado pela igreja de Filipe. Ele fala assim: mas agora vocês tiveram a oportunidade de me ajudar novamente. Ele poderia parar por aí, só agradecer a ajuda em um momento tão difícil, mas em uma escrita dirigida pelo Espírito Santo, acredito que Paulo não pensava que em 2024 a gente estaria aqui lendo aquilo que ele escreveu, mas é interessante. A gente então continua a leitura no versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância, e em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode fechar a sua Bíblia. Na linguagem de hoje, o versículo que eu li diz assim, versículo 11: não estou dizendo isto por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e também sei o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É o que Paulo está dizendo. Sintetizando, Paulo disse assim: eu aprendi a estar contente, independente da situação ou do lugar que eu esteja vivendo ou passando. E nós já aprendemos isso. Nós conseguimos ter alegria mesmo com as dificuldades, situações difíceis da vida. É por isso que nós vamos meditar um pouco nesse texto. Você já leu, você pode então deixar sua Bíblia fechada. Quem anota para a célula, aí tudo bem. Vamos pegar 3 partes desse texto, vamos dizer assim. Primeiro é Paulo dizendo: aprendi, eu aprendi. Repita comigo: eu aprendi. Bom, eu não sei o quanto você aprendeu. Paulo havia aprendido. E ele diz assim: olha, eu aprendi. A lição que nós tiramos aqui é que Paulo estava contente mesmo preso. Paulo estava contente mesmo na cadeia. Paulo estava contente mesmo correndo risco de morte. Por que uma pessoa está contente diante das lutas, dificuldades e problemas da vida? Será que Paulo dizia: oba, mais um problema, que legal? Claro que não. Ele sofria, ele padecia. Ninguém gosta de enfrentar problemas, mas eles são frequentes na nossa vida. Passar por eles sempre vai ser necessário. Mas o que Paulo está dizendo é que ele havia aprendido. Irmãos, aprender é um processo. Aprender é o resultado de um longo tempo em que a pessoa vai praticando tal coisa. Ela aprende, ela começa a praticar, a ponto de aquele aprendizado estar ali enraigado nela, está ali fazendo parte dela, ao ponto dele se tornar automático. Diante das lutas que Paulo foi passando, ele foi aprendendo. Ele quer dizer assim: ó, eu não estava pronto, mas eu fui aprendendo. Agora, na altura do campeonato, eu aprendi.
A vida vai nos trazendo dificuldade, problemas. A gente precisa ter a inteligência de saber a origem dos nossos problemas, porque alguns crentes acabam espiritualizando tudo, e qualquer problema que ele enfrenta, ele fala, é o capeta, veio do inferno, é o diabo. Mas muitas vezes, algumas tempestades que nós enfrentamos, não necessariamente seja o diabo. Deus pode fazer ou permitir que algumas tempestades cheguem até nós, para nos conduzir em ensinamento para o lugar em que Ele quer que nós estejamos. Mas na verdade, a grande maioria das tempestades, raios, trovoadas da nossa vida são criadas por nós mesmos, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas decisões. Ah, pastor, mas estou numa situação tão difícil e eu não escolhi estar aqui. É claro que você não pensou um dia, eu quero estar lá, em uma situação difícil, mas algumas coisas foram acontecendo e pequenas escolhas diárias foram te trazendo até aqui. Você está aqui hoje, colhendo coisas boas ou coisas ruins, por causa das escolhas, daquilo que você semeou ao longo do caminho. A primeira coisa que eu preciso para ter mudança de vida é saber da minha responsabilidade, porque enquanto eu culpo o mundo e os outros, eu não vou chegar a lugar algum. Você pode até convencer a sua própria cabeça, porque tem gente que acredita cegamente que todo problema que ele vive, a culpa é exterior, é do governo, é do parente, é do pai, é da mãe, é do país, é da cidade. Ele acha tantas situações, mas enquanto ele não olhar no espelho e ver o verdadeiro responsável, ele vai continuar patinando. É claro que existem tempestades na nossa vida, que elas são causadas por forças exteriores. É claro que até decisões de pessoas à nossa volta, que nós amamos, podem nos trazer tempestade. Pessoas podem decidir, ao mesmo tempo que nós falamos que o pecado não afeta um homem só, quando você peca, você afeta toda a tua família, e quando tem alguém muito próximo de você que erra e peca, afeta você também. Mas a maior parte, a origem vem de nós, aí a situação fica difícil, e na situação difícil, irmão, não tem nenhuma dificuldade que não nos traga nenhum aprendizado, seja coisas boas ou coisas ruins, elas nos trazem aprendizados, e você está aprendendo, você aprende todos os dias. Mas o que realmente você está aprendendo? Paulo disse assim, olha, eu aprendi. Ele está falando que ele estava contente, independente da situação. Mas um dos segredos de Paulo era que ele havia aprendido. Só que o problema é que muitas vezes nós aprendemos de forma errada. Vem a dificuldade, vem a luta, nós aprendemos a nos fechar. Nós nos tornamos pessoas fechadas. A gente aprende a se esconder, a fugir. E fugimos das pessoas, fugimos do mundo, fugimos da situação. Na primeira dificuldade da vida, a melhor coisa é fugir. É claro que existem momentos na vida que a gente quer fugir. É claro que existe momento na vida que a gente até foge. O problema é que a gente vai aprendendo e logo esse comportamento se torna automático. Ao sinal dos primeiros problemas, nós fugimos. E nos tornamos pessoas fechadas, nos tornamos pessoas desconfiadas, desconfiamos de todo mundo. Tem gente que é tão desconfiado que se o outro falar bom dia, ele quer saber por que a pessoa falou bom dia. Se der um presente para ela, ela fala assim, mas por quê? Por que o presente? O que eu fiz para receber esse presente? São pessoas desconfiadas, porque ela está aprendendo e aprendeu ao longo da vida. Pessoas tristes, porque diante das situações, elas ficam entristecidas e alimentam os pensamentos de tristeza e vai aprendendo a se tornar triste. Aí vem outra situação e ela é triste,
ela fica triste e se torna triste porque ela aprende. Algumas pessoas aprendem a serem amargas por causa das dificuldades, os problemas da vida. Mas Paulo diz assim: independente das situações, eu aprendi a viver contente. Esse é um grande segredo para o sucesso e para uma vida feliz. Aprendermos a vivermos contentes, independente da situação. Existem dias que a gente não está bem. Isso não quer dizer que a gente não é feliz. Não quer dizer que a gente não está feliz. Eu passo por dificuldades, não quer dizer que eu não sou feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. E como é que nós aprendemos a viver contente diante das situações? A primeira coisa é colocando os nossos pensamentos de forma correta. Se a gente ler também aqui o livro, a epístola aos Filipenses, um pouquinho antes, Paulo está falando sobre o controle dos pensamentos, sobre aquilo que a gente deve pensar. Por que a gente fica triste por causa da situação? Porque a gente só pensa nas coisas ruins que aconteceram por causa daquela situação. Por que a gente vai ficando amargo? Porque a gente só vê o lado errado e ruim da situação. Mas independente da situação, independente das emoções que nós sentimos, que nós vivenciamos, tem lado bom e tem lado ruim. Tem lado bom até para raiva. Ah, pastor, a raiva é uma coisa ruim? Depende. Muitas pessoas mudam de vida e abandonam o pecado por causa da raiva. É preciso às vezes ter raiva da situação que está acontecendo para poder dar passos de mudanças. Então há situações, as emoções que nós vivemos, todas elas nos trazem ensinamentos. Mas o que eu estou aprendendo é o que é importante. O que você está aprendendo? Ah, pastor, eu já não quero saber de ninguém. Para mim, as pessoas que vão para o quinto dos céus e os anjos que as carreguem, eu vou cuidar da minha vida, não quero nem saber, cada um na sua. Calma, Brutus, o que te fez tão amargo assim? Por que aprendestes a ser assim? Para que eu possa aprender as coisas boas de forma correta, eu preciso decidir, eu quero aprender. O que eu posso aprender com essa situação? Está difícil, tá? Tem horas que eu não sei o que fazer? Sim, pastor, tem horas que eu nem sei o que fazer, mas tem coisas que eu posso, mesmo enquanto a situação ainda nem foi resolvida, aprender. E uma das coisas que eu preciso entender, pensar e saber, é que independente da tempestade, o meu barco não vai afundar, porque Jesus Cristo está no barco. Já diz um corinho de antigamente: com Cristo no barco, tudo vai muito bem e cessa o temporal. Já ouviu esse corinho? Quem já ouviu? Levanta a mão. Eita, quem não ouviu, segura aí, só para a gente cantar o corinho. Canta comigo assim, ó. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e cessa o temporal. Vamos lá? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e cessa o temporal. Fala um cafuné no seu irmão, fala assim: calma. Precisamos aprender. Precisamos nos posicionar diante da vida. Eu sei que o que eu vou dizer agora é frase de caminhoneiro, de para-choque de caminhão. A vida é uma escola que não tem férias. E eu preciso ter atitude de aluno. E o bom aluno é aquele que quer aprender. Aquele que sabe que pouco sabe, mas quer buscar mais saber.
buscar mais conhecimento. Então Paulo diz assim: obrigado pela ajuda, por terem lembrado de mim. Não que vocês não tivessem lembrado, porque já me ajudaram tantas vezes, mas agora é um momento importante. Mas estava tudo bem, a ajuda é boa, vem na hora certa, mas eu estou tranquilo. Está difícil, mas eu já aprendi a ficar contente, mesmo quando tudo parece difícil, quando tudo parece ao contrário, que não vai dar certo. Eu aprendi, Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Quando ele diz a palavra contente, a tradução dela mais próximo nos daria uma visão de controle. Eu aprendi a estar no controle, mesmo diante das dificuldades e problemas da vida. Paulo estava dizendo que era e que é possível ter serenidade em meio à tempestade. E eu digo para você que é possível ter paz, mesmo quando o mundo inteiro está caindo à tua volta. É possível viver em paz, mesmo quando há tempestade. Pastor, como uma pessoa pode viver em paz se a vida dela está na tempestade, ela está no olho do furacão? Como é que ela vai ter paz? Simplesmente levantando a cabeça, porque ela já aprendeu que ela serve um Deus todo-poderoso e que está com ela todos os dias até a consumação do século. Ela sabe que em meio à tempestade difícil, terrível, não está fácil, está se afogando, mas ela consegue olhar para aquela nuvem negra escura lá no finalzinho, nem que seja um sinal de luz pequeno, do tamanho da mão de um homem, mas ela percebe que a tempestade vai passar, a luz vai brilhar, o sol da justiça vai brilhar novamente, porque ela aprendeu que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós aprendemos na palavra de Deus, então eu consigo ter a serenidade, porque eu aprendi que não existe tempestade que dura para sempre. Ela pode trazer destruição, pode, mas depois haverá tranquilidade e paz. E para conversar também, a paz que nós temos não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela existe, ela está presente por determinados momentos, dependendo das circunstâncias que a pessoa tem à sua volta. A paz que o mundo dá depende da situação que a pessoa está vivendo ou passando, mas assim como Paulo, nós já aprendemos que a paz que nós temos não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem de Deus. Deixe-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz que nós temos em Cristo independe da circunstância, das situações da nossa volta. A paz que nós temos em Cristo não vem lá de longe, de fora, vem chegando sobre nós, ela já está em nós, é de dentro para fora. Nós temos paz em meio à tempestade, por isso que a paz que nós vivemos, o mundo nem compreende e não entende, porque ela excede todo o entendimento. É por isso que nós choramos, sim, sofremos, sim, mas com a certeza de que o sol da justiça vai brilhar, de que Deus está atento, que nós não estamos sozinhos, que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Feche os seus olhos por um momento, por favor. Aleluia. Eu quero que você pense agora, coloca na sua mente as situações que mais tem incomodado você, que você está passando nesses dias. Aquilo que mais tem preocupado você. Pensa, coloca na sua mente, porque eu quero dizer para você
Enquanto você visualiza esse problema, essa dor, esse sofrimento, eu quero dizer para você: Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando para você. Deus está cuidando de tudo. Amém. Olha aqui para mim. Paulo é como se ele estivesse dizendo: olha, eu aprendi a manter o controle. Tá difícil, mas eu aprendi a manter o controle, mesmo diante dessas dificuldades. Em toda e qualquer situação, eu aprendi a manter o controle. Mas toda e qualquer. Nós lemos que Paulo disse assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei o que estar abatido, mas sei o que é ter abundância. Eu sei o que é ter escassez e ter mais do que eu preciso. Eu sei das duas coisas. Parece bobagem o que eu vou dizer, mas é muito importante. Aprendi a manter o controle, a viver contente em toda e qualquer situação, boa ou ruim. Porque às vezes nós não estamos preparados nem para a situação boa. Tem gente que não é exaltado por Deus, porque ela não sabe, Deus sabe que ela não sabe como se posicionar quando estiver numa situação boa. Por isso, às vezes, leva tempo até que a promessa se cumpre, e esse tempo parece que é a gente esperando em Deus, mas é Deus esperando a gente aprender. Eu acredito que Deus tem promessas para a nossa vida, e conforme a gente vai patinando, essas promessas vão demorando, porque não é que Deus quer que ela demore, é que nós não estamos preparados para elas. Nós precisamos nos preparar. Toda e qualquer situação, na hora da humilhação e na hora da exaltação. Estar contente na hora da exaltação é bom, e na hora da humilhação? Quando a gente é humilhado, fala a verdade, a gente não quer matar 7 pessoas com um tapa só? A gente não enche o coração às vezes de raiva, de ódio, e a gente tem que orar para tirar aquele desejo? A gente fica mal quando nós somos humilhados, nós ficamos muito bravos, nós não suportamos aquilo, não queremos saber de aprendizado. Então, na hora da humilhação ou da exaltação, na hora da fartura ou da fome, a gente tem que saber lidar, tem que saber estar no controle. Imagina José, Deus mostrou o sonho para ele, trouxe o sonho, mostrou, deu a revelação, 7 anos de fartura, ele soube administrar os 7 anos de fartura, porque viria os 7 anos de fome, de escassez. Tem gente que não sabe administrar os momentos bons, importantes. Tem gente, eu tenho dificuldade, às vezes eu tenho vontade de elogiar algumas pessoas, mas eu sei o quanto o elogio é bom e o quanto ele pode destruir, se a pessoa não tiver os pés no chão, porque às vezes não sabe administrar essa situação. Às vezes, quando nós estamos por baixo, nós temos que nos contentarmos. Se eu estou por baixo, eu tenho que estar contente, sabendo que é um processo, é um momento, sabendo que Deus me chamou por cabeça para estar por cima e não por baixo. Quais as razões que eu estou passando por isso? Mas a gente não quer saber, está por baixo, a gente xinga, nós reclamamos, nós sofremos, nós enchemos o coração de mágoa. Mas e aí, quando nós estamos por cima, nós esbanjamos, e se bobear, nós humilhamos quem está por baixo. Tem gente que está lá, dificuldade, o carrinho velho, difícil. Eu lembro que Pereira Barreto, pastor Luiz Medeira, eu tinha uns 17 anos,
ele conseguiu com muita dificuldade comprar um Fusca. Ele pintou o Fusca com tinta, com um negocinho de bomba, de tipo Baygon. O Fusca tinha uma corda amarrada na porta, para segurar a porta do passageiro. Era uma luta, uma dificuldade. Eu lembro de um pastor da Quadrangular também, falou que fazia visita com Fusca também, amarrado, pastor Jefferson, que hoje é deputado, amarrado, a porta, mas dava para ver que ficava um pouco aberta. Aí ele passava com o Fusquinha na rua, fazia visita, as pessoas gritavam, a porta está aberta, ele gritava, está amarrado. Que luta, que dificuldade. Aí passa um tempo, você consegue. Hoje você não tem mais um carrinho com a porta caindo. De repente você tem um carro que já tem até ar-condicionado. O seu carro hoje é potente. Aí você chega perto, tem alguém com um carrinho velho, falhando. Aí você já fala, porque essa porcaria, porque não tira isso da frente? Você já esqueceu de onde veio. Tem gente que se exaltar, ela cai. E por isso às vezes Deus não exalta. Ah, Senhor, quando o Senhor vai exaltar os humilhados? Quando o humilhado aprender a ficar contente na humilhação, para ele poder experimentar a exaltação, e saber que quando Deus exaltá-lo, é para que ele seja bênção na vida de tantas outras pessoas. Deus tem cuidado de você, tem abençoado você, para que você abençoe outras pessoas. A vida é ou não é uma escola que não tem férias? Só que se a gente não aprende, a gente não passa na prova. E se a gente reprova, não passa de ano. É por isso que tem crente que tem 20 anos de igreja e parece que tem 2. Tem crente que tem 20 anos de igreja e o outro tem 4 anos e está à frente de quem tem 20. Por quê? Porque o de 20 está sendo reprovado. Porque não aprende. E nós precisamos aprender. E aí sim, Deus vai honrar você. Porque é promessa de Deus. No lugar de vergonha... Não, vamos falar direito. Vamos lá. No lugar de vergonha, tereis dupla honra. Onde está escrito isso? Isaías. Que capítulo? Só para não ficar ruim aí, confirma para nós. Isaías 61. No lugar de vergonha, tereis dupla honra. 61, né? Amém. Isaías 61. No lugar de vergonha, tereis dupla honra. Essa palavra me permite profetizar sobre a vida de pessoas que às vezes foi tão machucado, tão humilhado, que está vivendo com ansiedade, depressão, angústia, querendo sair da cidade, porque essa cidade não serve mais, esse emprego não serve mais, até a família, essa família não serve mais, como se ele pudesse aparecer lá na outra família, e ele quer jogar tudo pelos ares, porque ele foi humilhado demais. E quando a Bíblia diz que no lugar de vergonha tereis dupla honra, eu posso profetizar sobre a sua vida, que no mesmo lugar em que você foi humilhado, Deus vai honrar você, ou Ele pode honrar você, porque a bênção de Deus não está no lugar, ela está em você. E quando a bênção está só no lugar, você tem que ir atrás dela. Mas quando a bênção está em você, não importa o lugar que você esteja, a bênção estará lá, porque ela está em você. Deuteronômio 28, bendito será ao entrares, bendito será ao saíres, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua amassadeira, bendito, 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 a bênção está em você. Deuteronômio 28 diz que aqueles que obedecem ao Senhor, as bênçãos de Deus vêm sobre ele e alcança ele. Ele não corre atrás da bênção, é a bênção de Deus que corre atrás dele.
Então o segredo é ser fiel e saber que Deus está no controle e estar contente. Está difícil? Tá. Mas como que eu posso estar contente? Porque Deus está comigo. Eu sei que o que eu estou passando é o momento. Tem coisas que a gente passa e a gente não sabe como vai ficar. Pastor, eu não sei o que vai acontecer. Mas você não precisa saber, só precisa acreditar. Eu não sei se amanhã vai ter mais maná. Você não precisa saber, só precisa confiar na palavra de Deus que diz: não guarde o maná para amanhã, é para hoje. Amanhã eu mando mais, fica tranquilo, eu estou cuidando de vocês. Olha os pássaros dos céus, olha os lírios do campo. Os pássaros não trabalham, não juntam em celeiro, mas o vosso Pai os alimenta. Os lírios do campo são ervas que hoje nasce, cresce, amanhã morre. Não existem mais, é muito rápido. Mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais vós, homens de pequena fé, disse Jesus. Ele disse assim: olha, ninguém pode acrescentar um côvado, 1 centímetro à sua estatura por se preocupar demais com isso. Tem gente vivendo no amanhã, disse Jesus, por isso tanta ansiedade. Ele disse: basta hoje o seu próprio mal. A luta de hoje, a sua luta é hoje, é travada hoje. O seu passado é irretocável, não tem como voltar lá. Vou dar só uma pinceladinha aqui, tac. Não dá, já foi. O que você pode fazer é agora. O seu futuro não existe. Pastor, como não existe? Existem línguas que nem tem a palavra futuro, porque ele não existe. Agora, o hoje, o presente, é onde eu tomo as minhas decisões e vou caminhando. E o amanhã chegando, eu vou colher o que eu estou vivendo hoje. Então eu preciso lutar por mim, por aquilo que eu acredito, pela minha fé hoje. O dia da luta é agora. Aí Paulo disse assim, é o versículo desse que nós lemos, o mais conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que é importante a gente, quando lê a Bíblia, saber que a gente tem que ler o texto, o contexto, porque o texto sem contexto é pretexto para heresia, já é uma máxima da hermenêutica. Então eu preciso entender que há uma história ali. O que está acontecendo? Por que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece? Mas algumas pessoas, não querendo saber o porquê, elas pegam tudo posso, eu posso ter qualquer coisa, eu vou conseguir, porque Deus me fortalece. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me fortalece. Eu posso adquirir o que eu quiser, porque Deus me fortalece. Eu posso conquistar o que eu quiser, porque Deus me fortalece. Eu posso prosperar, porque Deus me fortalece. Você pode muitas coisas, mas o que Paulo estava dizendo é: eu posso todas as coisas, independente delas. Eu posso todas as situações, eu sei, eu aprendi a viver contente, então eu posso enfrentar todas elas. Se tiver tudo tranquilo, e felicidade, e paz, eu sei pular, virar piroleta de alegria, porque meu Deus me abençoou. Mas se tiver difícil, eu estiver sofrendo, eu estiver chorando, eu vou saber que Deus está no controle e eu posso suportar. Não, o que Paulo estava dizendo é: não existe nenhuma situação que vai fazer com que eu me afaste da minha fé, da minha igreja, do meu Deus. Eu sei que o meu Deus está acima de tudo e nada pode me separar do amor de Cristo. Resumindo, é isso. Paulo estava dizendo: olha, eu aprendi. Quando ele disse tudo posso, talvez seria mais fácil de entender: tudo posso administrar naquele que me fortalece. E você, meu irmão, também pode. Paulo não estava ensinando uma nova filosofia de vida.
Ele não estava ensinando um mantra para você repetir, nenhuma palavra mágica, é só falar que vai acontecer. Não, ele estava a um contexto todo, e ele estava simplesmente explicando que ele havia chegado numa maturidade de fé, que ele conseguia passar pelas dificuldades, mas estando no controle da situação, das suas emoções, porque o Senhor Deus o fortalecia. Paulo diz: aprendi a viver contente em qualquer situação. E você? Quais as situações que você está enfrentando hoje? Ah, pastor, tem umas situações difíceis que eu estou passando, e eu não tenho essa maturidade, Paulo. Mas a questão não é ter a maturidade, é estar aprendendo. Eu estou evoluindo, eu estou crescendo, hoje eu estou melhor do que ontem. Há um tempo atrás, se eu estivesse passando por isso, o que eu ia fazer? O que eu faria? Ah, pastor, há um tempo atrás eu era mais forte, né? Eu orava mais, eu estava firme na igreja. Então você está regredindo. Você tem que estar mais forte agora. E a sua força não se mede só pelo tempo que você passa na igreja, ou pelo tempo que você ora. Tudo isso é importante, mas a sua força se mede principalmente pelo conhecimento da palavra de Deus que você tem hoje e colocando em prática. Então, por isso que a gente vai aprendendo, conhecendo, praticando, caminhando e crescendo na graça e no conhecimento.